Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 13 e 14 de 1 Coríntios. Vamos estar dando uma olhada ali que o Senhor vai estar falando, o apóstolo Paulo vai estar falando a respeito do amor, também dos dons espirituais ali e vamos estar dando uma olhada no contexto geral desses dois capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 13, ele vai falar bem assim: ó, passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda melhor e mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para que seja queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito se desaparecerá. Enfim, está trazendo uma questão aí que quando tudo isso acabar e tivermos com o Senhor, aí as profecias não vão precisar mais, enfim, a esperança também não vai precisar mais, enfim, só vai estar fazendo parte do amor de tudo isso aí. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior delas, porém, é o amor. Enfim, ele está trazendo essas três questões, a fé, a esperança e o amor, porque aquele detalhe que eu comentei com vocês. Hoje nós precisamos de fé para estar caminhando em Cristo Jesus. E a esperança também é que ele venha nos buscar e que nós tenha a vida eterna. E no final das contas, só o amor vai estar fazendo parte desse contexto. Porque se ele vir buscar nós, a fé também já vai, e a esperança também já vai ficar para trás, enfim, e só vai nos restar o amor em Cristo Jesus. Eu vejo por isso que Paulo traz esses três assuntos aí para a gente estar meditando também. No capítulo 14, ele vem falando sobre os dons de profecia e de língua, e fala bem assim, ó: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende em espírito, fala mistérios. Ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada. Ele está trazendo um contexto geral falando sobre as línguas e a profecia. E hoje a gente serve no Espírito ao Senhor para estar edificando a igreja. Enfim, como ele fala, as línguas ali, elas servem para estar edificando a si próprio. Mas se quer estar sendo melhor, estar edificando os outros também através do Espírito que o Senhor lhe deu, está profetizando ali. Ele fala que é maior que as línguas. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação ou conhecimento,
ou profecia ou doutrina, até no caso das coisas inanimadas que produzem sons tais como a flauta ou a citarra. Como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensivas com a língua, como alguém saberá que está sendo dito? Vocês estão simplesmente falando ao ar. Sem dúvidas, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Enfim, vale lembrar que esses idiomas o Senhor colocou lá na Torre de Babel no início, como a gente leu lá. Ele confundiu as línguas dos homens, porque eles estavam querendo lá chegar até o céu, e naquela situação eu entendo que só tinha uma língua que eles falavam. E depois desse contexto aí, o Senhor dispersou muitos ali com vários idiomas, e daí por isso que hoje a gente vê que um fala em inglês, outro fala em espanhol, francês e diversas línguas, em árabe, brasileiro e português, digamos assim também. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em uma língua, ore para que a possa interpretar, pois se eu oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Enfim, vale lembrar que muitas pessoas, quando estão falando em línguas, e acaba ali. E como é que você vai falar um amém se você não entendeu o que estava sendo falado ali? E daí não tem como pronunciar um amém, como o próprio Paulo orienta. Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens, de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem, não para os descrentes. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e algum não instruído ou descrente entrar, não dirão que vocês estão loucos? Mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os seus segredos do seu coração serão expostos. Assim ele se prostrará com o rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Vale lembrar um detalhe interessante ali que ele fala, né? A pessoa que, quando entende que Deus é Deus e Deus se revela, os desejos do coração, e aquilo ali ele confessa para Deus ali, e enfim, deixa para trás, como nós vimos ali, ó. Eu até vou ler de novo. Ele fala bem assim: será convencido de que é pecador e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Enfim, ele fala: olha, eu fiz isso, fiz aquilo e me arrependo, e agora quero seguir uma vida aí com o Senhor. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vós tem uns salmos, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Interessante que quando se reúne com a igreja, vale lembrar que cada um tem que trazer um salmo, um louvor, como fala ali, uma profecia. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, ou máximo 3,
e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sendo sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Enfim, agora o que pensar sobre esse assunto aí, como o Senhor fala aí sobre as mulheres. Como a gente viu ali no capítulo 11, que ele fala que o homem é o cabeça da mulher. Enfim, hoje a mulher tem que estar perguntando para o marido como deve estar agindo também aí na questão espiritual. E o marido tem que ter esse conhecimento para estar explicando para a mulher também. E ele fala ali que é vergonhoso a mulher estar perguntando na igreja também, porque tem um marido para estar perguntando, e como o marido, se Cristo é o cabeça do homem, o homem bem provável que vai saber instruir ela desta forma. Enfim, como a gente viu ali no capítulo 11. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que eu estou escrevendo a vocês é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Enfim, ele está falando de ignoração. Se ignorar o que ele está falando a respeito de quando se reúne com a igreja, trazendo salmos, trazendo cânticos, enfim, ele também o ignorar. E também a questão aí que ele fala ali sobre as mulheres ali, enfim, basta aceitar cada um conforme está escrito. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Enfim, o Senhor fala aí para tudo ser em ordem e decência. Mas enfim, terminamos aqui mais uma leitura da palavra. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.